Eu nunca vou esquecer a primeira vez que vi o vídeo. Era uma noite chuvosa em Lisboa, daquelas em que o vento assobia entre prédios e faz as janelas vibrarem como se alguém estivesse a tentar entrar à força. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansada, com a cabeça cheia, quando recebi a mensagem de uma colega: "Precisas de ver isto agora." Cliquei no link sem pensar muito, e o meu mundo implodiu em 3 segundos. Era eu. A minha voz. O meu rosto. A minha roupa do dia anterior. Só que, não era eu. A falsa eu gritava com uma criança numa escola. Chamava-lhe nomes horríveis. Empurrava uma mesa. Parecia uma agressora, uma pessoa desequilibrada, alguém que nunca deveria trabalhar com menores. O vídeo já tinha 42.000 partilhas em menos de 2 horas. Meu corpo ficou gelado. O chão desapareceu. Eu não conseguia respirar. Não, isto é impossível, isto é falso. Murmurei, mas a minha voz parecia de outra pessoa. Atirei a mala para o chão e sentei-me no sofá, de olhos colados à tela. Quanto mais via, pior ficava. Os comentários eram uma chuva ácida. Que vergonha. Denunciem-na. Gente assim devia ser presa. Identifiquem o nome completo dela. E alguém, muito prestável, já tinha comentado com o meu nome completo, local de trabalho e até a rua onde eu morava. O meu telemóvel vibrou sem parar, e chamadas da diretora da escola, mensagens da família, notificações de estranhos. O que mais me destruiu não foi o vídeo. Foi o medo. O medo irracional, profundo, paralisante, que me dizia: e se ninguém acreditar em ti? Porque nas redes sociais ninguém quer a verdade. Querem sangue. A campainha tocou. Levei um susto tão forte que deixei o telemóvel cair. Espreitei pelo olho mágico. Era o Rui, e o meu namorado, com o capuz encharcado, o rosto pálido, os olhos arregalados. Abri a porta antes que ele conseguisse tocar de novo. Ele entrou sem dizer nada, pegou no meu rosto com as 2 mãos e sussurrou: "Amor, diz-me que não foste tu." Aquilo doeu mais do que todo o resto. Mais do que o vídeo. Mais do que os comentários. Mais do que o pânico a subir pelo meu corpo. Eu mordi o lábio para não chorar, mas as lágrimas arrebentaram mesmo assim. Rui, aquilo não sou eu. Não estive naquela escola. Não fiz nada daquilo. É um deepfake. Alguém está a tentar destruir-me. Ele respirou fundo. Lento. Profundo. Como quem tenta escolher um lado numa guerra. Então vamos provar isso, disse ele finalmente. Mas primeiro tens de sair daqui. Há pessoas lá fora. Pessoas? Fui até a janela. Na rua, 3 desconhecidos apontavam o telemóvel para o meu prédio. Um deles gritava qualquer coisa, mas o vento abafava. O vídeo não tinha só viralizado. Tinha escalado. Estávamos prestes a sair quando outra notificação apareceu no meu ecrã. Um perfil anônimo enviou-me uma mensagem privada: "Se quiseres recuperar a tua vida, responde." A minha pele arrepiou. Rui aproximou-se por trás e leu por cima do meu ombro. "Isto é chantagem", rosnou. "Eles querem alguma coisa." O meu coração batia tão forte que parecia querer fugir do meu peito. Antes de eu responder, outra mensagem chegou. Desta vez, acompanhada de um ficheiro. Um contrato. E no final da página, a minha assinatura falsa, exatamente igual à minha, autorizando a cedência dos meus dados pessoais para uso público num projeto experimental. "Isto é sério", sussurrei. "Eles estão a montar um caso completo. Não é só o vídeo. É um ataque estruturado." Rui respirou fundo. "Quem te faria isto? Tens alguma ideia?" Eu fiquei em silêncio. Porque eu tinha uma ideia. Uma pessoa. Uma mulher que sorriu na minha cara semanas antes, e me apunhalou pelas costas sem que eu percebesse. Mas agora não era hora de falar dela. Agora era hora de sobreviver. Peguei no casaco, no telemóvel e no contrato falso. Olhei para Rui: "Se querem guerra, vão tê-la. Mas vai ser com provas. Com a verdade. E eu vou até ao fim." Quando saí de casa, a chuva batia com violência nas pedras da calçada. Mas dentro de mim, algo tinha acendido. Não era medo. Não era pânico. Era raiva fria de quem foi injustiçada. A força de quem já perdeu tudo e agora só pensa em recuperar. Eu não sabia como, nem quando, mas tinha uma certeza absoluta: eu ia descobrir quem criou a versão falsa de mim. E quando descobrisse,
Eles iam desejar nunca ter começado. Nos dias que se seguiram, a casa parecia um palco abandonado. O Luiz passava horas no sofá, quase sempre de pijama, com a televisão ligada, mas sem realmente assistir a nada. Eu trazia café, jantava sozinha, ia trabalhar, e ele continuava ali. Inerte. Como se o mundo tivesse acabado. No início, senti pena. Uma esposa verdadeira apoia o marido nos piores momentos, era isso que eu dizia a mim mesma. Mas havia algo estranho. Algo fora do lugar, como uma sombra que eu não sabia nomear. Na primeira semana, o Luiz disse que ia enviar currículos. Eu deixei uma pilha de folhas e canetas na mesa. Quando cheguei do trabalho no fim do dia, tudo ainda estava intacto. Amor, conseguiste enviar alguma coisa? Ele nem olhou para mim e não estou com cabeça. Na segunda semana, começavam a chegar notificações por e-mail sobre contas atrasadas. Luz, condomínio, seguro do carro. Todas em meu nome, porque facilitava. Eu respirei fundo. Nada que não pudéssemos controlar e se ele estivesse realmente sem trabalhar. Mas então um detalhe pequeno, quase insignificante, fez tudo girar. Na terceira terça-feira após o suposto desemprego, entrei no quarto e encontrei a camisa social dele, impecavelmente passada, cheirando a perfume caro. Não era o perfume que usava em casa. Era o perfume que usava em reuniões. E ainda por cima. A gola estava ligeiramente suada. Eu paralisei. Por que ele usaria essa camisa se estava em casa o dia todo? Quando o confrontei, ele riu. Eu vesti só para ver se ainda servia. Engordei um pouco, né? Mas o sorriso não subia até os olhos. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, o telemóvel vibrou na sala. Um reflexo quase instintivo fez com que eu pegasse o aparelho. A tela mostrava uma notificação em reunião confirmada e quinta, 10 horas. Sala 4B. Meu coração congelou. Reunião. Sala. 10 da manhã. Eu deslizei o dedo para tentar abrir e mais estava trancado. E foi nesse momento que eu soube que o Luiz estava a mentir. E não era uma mentira pequena. Na manhã seguinte, decidi fazer algo que nunca pensei que faria na vida, seguir o meu próprio marido. Ele vestiu a mesma camisa, arrumou o cabelo, passou o tal perfume caro. Vou dar uma volta. Preciso limpar a cabeça. Beijei-lhe a bochecha, sorrindo como se acreditasse. Vai, amor. Faz bem. Esperei 5 minutos depois de ele sair, peguei a minha mala e desci pelas escadas silenciosamente. Lá fora, escondi-me atrás de um carro estacionado. O Luiz caminhava rápido, sempre olhando para frente. Nada no seu corpo parecia alguém deprimido ou derrotado. Caminhou até a avenida principal e entrou diretamente num prédio moderno, de vidro espelhado, e o prédio da empresa onde ele disse ter sido despedido. O chão pareceu sumir sob os meus pés. Fiquei observando da calçada. Pessoas passavam com pressa ao meu redor, carros buzinavam, mas tudo para mim ficou surdo. Ele não foi despedido. Foi tudo o que consegui sussurrar. 40 minutos depois, ele saiu acompanhado de uma mulher elegante, jovem, com pasta na mão. Eles riam. De perto, pareciam próximos demais. A mulher tocou no braço dele antes de se despedir. Ele inclinou-se ligeiramente para ela. E aquilo, para mim, foi como levar um murro no estômago. Mas o que aconteceu a seguir mudou absolutamente tudo. Quando ele virou a esquina, um envelope caiu da pasta dele. Talvez não tenha percebido. Talvez estivesse distraído demais com a companhia. Eu corri até o envelope antes que o vento o levasse. O nome dele estava impresso no canto superior. E em letras grandes, no centro, contrato de parceria a 1.200.000 euros. As pernas tremeram. Não era desemprego. Não era crise. Não era depressão. Era um contrato milionário. E ele estava a escondê-lo de mim. O mundo girou. A respiração faltou. E só uma pergunta ecoava dentro de mim como um trovão: por quê? Por que mentir? E por que esconder tanto dinheiro da própria esposa? Naquele exato instante, percebi que o choque não era nada perto do que ainda viria. Porque dentro daquele envelope havia mais. Muito mais. E eu mal sabia que aquilo era apenas o começo. Voltei para casa com o envelope preso contra o peito, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. As mãos tremiam, o coração parecia bater fora do lugar. O corredor do nosso prédio estava silencioso, apenas o eco distante de passos de algum vizinho. Era como se o universo inteiro estivesse à espera do que eu iria descobrir.
Fechei a porta devagar, travei a chave e sentei-me no chão da sala. Nem sequer fui para a mesa. Senti que, se me levantasse, perderia a coragem. Respirei fundo e deslizei os dedos pela aba do envelope até abri-lo completamente. O contrato era extenso, com dezenas de páginas, mas o que doeu mais não foi o valor, em 1.200.000 euros, e sim as assinaturas. A dele. E de uma mulher. O nome dela, Doutora Silvia Moreira. Diretora financeira da empresa onde ele supostamente tinha sido despedido. Fiquei a olhar para a assinatura como quem encara um fantasma. Se ele tinha sido despedido, por que é que a diretora financeira estava a assinar um contrato com ele? O pior é que as datas no documento eram recentes, em 2 semanas depois do desemprego. Ou seja, enquanto eu trabalhava horas extra no café, enquanto eu apertava contas, enquanto eu tentava segurar emocionalmente um homem teoricamente destruído, ele estava a negociar um contrato milionário. E por algum motivo que eu ainda não sabia, escondia isso de mim. Continuei a folhear. No meio das páginas, encontrei algo ainda mais perturbador, uma lista de contas bancárias, todas em nome do Luiz, com subtotais que me fizeram prender a respiração. Contas que eu não conhecia. Contas que ele tinha aberto sem me dizer. E movimentações recentes de valores altos. Depois veio a parte final do contrato, um adendo confidencial. O contratante compromete-se a que os valores recebidos sejam de uso exclusivo para o desenvolvimento do projeto, não podendo ser partilhados, distribuídos ou declarados a terceiros, incluindo cônjuges. Incluindo cônjuges. A palavra bateu-me como uma bofetada. Então ele estava proibido de me contar. Ou pior, e ele aceitou esse termo de livre vontade? Não sei quanto tempo fiquei ali, estática. Talvez minutos. Talvez horas. O tempo deixou de fazer sentido. Só sei que, quando finalmente consegui levantar-me, algo dentro de mim já tinha mudado. Aquele envelope tinha feito o que nenhuma traição emocional conseguiria fazer, quebrar a última parte da ingenuidade que eu ainda tinha. Eu já não era a esposa cega que acreditava em tudo. Eu agora era alguém que iria descobrir a verdade, e custasse o que custasse. Esperei o Luiz chegar a casa. Quando entrou, a chave bateu na porta como um tiro. Ele parecia cansado, mas não cansado como alguém que procura emprego. Cansado como alguém que quer esconder alguma coisa. Beijei-o na bochecha. O teu dia foi melhor hoje? Ele sorriu, aliviado por eu aparentar normalidade. Mais ou menos, saí um pouco para caminhar. Caminhar. Eu sabia exatamente onde ele tinha ido. E com quem. Mas engoli a raiva. O confronto precipitado não me daria nada. Eu precisava de provas. Eu precisava da história inteira antes de atacar. Passei a noite a observá-lo. Como ele mexia no telemóvel longe de mim. Como escondia o ecrã quando eu passava perto. Como evitava qualquer pergunta sobre o futuro. Sabia que estava a mentir, mas queria ouvir da boca dele. E assim aconteceu. Luiz, tens pensado no que vais fazer? Talvez possamos ver algumas vagas juntos. Ele suspirou, teatral. Ainda estou muito abalado, amor. Não consigo pensar em trabalhar agora. Aquela frase fez-me sentir um arrepio quente de raiva subir pela espinha. Ele estava a receber valores absurdos. E fingia estar a sofrer. Enquanto eu carregava tudo sozinha. Mas eu mantive a cara calma. Sorri. Abracei-o como se acreditasse. Ele adormeceu rápido, e normalmente fazia isso quando sabia que estava a esconder algo. Eu esperei 20 minutos. Depois, lentamente, levantei-me e fui até a sala, com o envelope nas mãos. Sentei-me no escuro, iluminada apenas pela luz fraca do candeeiro da rua. Peguei no meu caderno de anotações e comecei a escrever tudo o que sabia, como se estivesse a montar um caso policial, e ele não foi despedido. Tem um contrato milionário com a diretora financeira. Está a esconder contas bancárias. Anda a ir às reuniões secretamente. Saiu com essa mulher e pareceu íntimo. O contrato proíbe partilhar o dinheiro com cônjuges. Depois escrevi, em letras grandes, o motivo? Por que ele precisa esconder de mim? Fechei os olhos. Respirava devagar, mas a cabeça trabalhava a mil. Até que uma suspeita começou a formar-se, em primeiro fraca, depois mais nítida, depois assustadoramente lógica, e se o Luiz estivesse a preparar o terreno para me deixar? E se estivesse a esconder dinheiro para não dividir comigo? E se estivesse a criar um novo futuro com outra pessoa? E então veio a pior pergunta de todas, a que realmente me fez gelar, e se ele estivesse a tentar colocar tudo em nome de outra mulher?
A imagem da diretora financeira, tão próxima dele na rua, voltou à minha mente. O toque no braço. O sorriso. A cumplicidade. De repente, as peças encaixavam demasiado bem. O Luiz não estava apenas a mentir. Ele estava a construir uma nova vida, e eu não fazia parte dela. Mas ainda não tinha provas suficientes. Precisava de ver com os meus próprios olhos. Precisava de ouvir conversas, aceder a documentos, apanhar mensagens. Precisava de montar a minha própria operação, passo a passo, como alguém que prepara uma vingança silenciosa. E no final dessa noite, decidi uma coisa que mudou tudo, e eu iria instalar um software no telemóvel dele. E iria seguir cada passo. Cada chamada. Cada reunião. Cada mentira. Porque se o Luiz achava que podia esconder 1,2 milhões de euros da própria esposa, então mal sabia ele o que uma esposa traída e subestimada era capaz de fazer. Não dormi naquela noite. Como poderia? O Luiz respirava profundamente ao meu lado, tranquilo, enquanto eu permanecia acordada, a olhar para o teto como se cada sombra formasse uma nova peça do seu engano. Ele dormia como um homem sem culpa. E isso apenas me confirmava algo terrível: as pessoas que traem dormem bem quando acreditam que nunca serão apanhadas. Às 6 da manhã, levantei-me silenciosamente. O apartamento estava mergulhado numa penumbra suave, as cortinas deixavam entrar apenas um risco tímido de luz. Caminhei até a cozinha e preparei café. As mãos tremiam, e não de medo, mas de foco. Tinha chegado a hora do próximo passo. Um passo que, para muita gente, seria imperdoável. Mas para quem descobriu que o marido tem um contrato de 1,2 milhões escondido, não existe imperdoável. Só existe a verdade. O Luiz tinha o hábito de deixar o telemóvel a carregar na sala enquanto tomava banho. Todos os dias, às 7h40, ele ficava no duche durante 15 minutos. 15 minutos que eu nunca valorizei, e mais agora seriam o suficiente para virar o jogo. O software estava pronto no meu portátil. Uma ferramenta simples, permitia ligar a câmera remotamente, registrar chamadas, aceder mensagens, localização, tudo. Nada ilegal se usado num dispositivo do qual eu também era proprietária, e aquele telemóvel, apesar de ele não se lembrar, estava registrado no meu nome. Às 7h43, ouvi a água correr. O momento tinha chegado. Peguei no telefone dele da mesa da sala. O ecrã estava bloqueado, mas eu já sabia a senha. Não porque ele me tivesse contado, e mais porque, semanas antes, vi-o digitá-la sem querer, o aniversário dele. Previsível. Homens que pensam que são geniais normalmente são os mais fáceis de decifrar. Digitei a senha. O telemóvel desbloqueou. Por um segundo, senti um aperto no peito. Traição dói, mas provar a traição muitas vezes dói ainda mais. Abri rapidamente o navegador, instalei o software, concedi as permissões. O coração parecia um martelo. Cada segundo que passava era um risco. A qualquer momento, ele podia sair do banho, vir buscar o telemóvel, olhar para mim, e tudo terminaria ali. Mas não terminou. Às 7h55, o programa estava instalado. Reiniciei o aparelho, coloquei-o exatamente onde estava. O Luiz saiu do banho no instante seguinte. Bom dia, amor. Bom dia. Respondi com um sorriso sereno. Ele não desconfiou. Claro que não. Quem está confiante nas suas mentiras nunca olha para trás. Quando ele saiu de casa às 10 horas, recebi a primeira localização em tempo real, direção em o mesmo prédio espelhado. O mesmo percurso. As mesmas mentiras. Mas agora, eu tinha olhos sobre ele. Enquanto caminhava para o café onde trabalhava, recebi uma segunda notificação e nova mensagem em Silvia M. O meu coração disparou. Abri o painel no portátil. Silvia M, confirmado. A reunião está pronta. Ele não suspeita de nada. Luiz, perfeito. Vou a caminho. Ele não suspeita de nada. As pernas quase fraquejaram. Do que ele não suspeitava? Da empresa? De alguém? Ou, de mim? Continuei a ler. As mensagens anteriores estavam lá e Luiz, ela acredita completamente. Ainda pensa que estou desempregado. Silvia, ótimo. Continua assim. Quando finalizarmos o processo, já será tarde para ela fazer qualquer contestação. Luiz, sim. Ela não pode saber de nenhum dos valores. Nem deve imaginar o que estamos a construir. O mundo desabou. As palavras pareciam ácido.
Ele estava a construir algo, e eu era o obstáculo. Quando finalizarmos o processo, em que processo? Que plano? Por que é que ela dizia já será tarde para ela fazer qualquer contestação? Parecia injurídico. Formal. Perigoso. Às 11h12, recebi um alerta, câmara ativada. A imagem surgiu no meu ecrã pequena, tremida e mais claro o suficiente. Ele estava numa sala de reuniões. A mesa era comprida, moderna. Havia um computador aberto. Sylvia estava sentada ao lado dele, demasiado perto e com um dossiê na mão. Oh! Áudio começou segundos depois. Luiz, temos de avançar com isto antes que ela note qualquer incongruência nas contas. Eu sei. Ela anda desconfiada, mas acha que estou arrasado por causa da demissão. Ótimo. Quanto mais vulnerável ela pensar que tu estás, mais facilmente aceitas assinar os papéis. Papéis? Que papéis? E depois? Perguntou ele, num tom que me fez enjoar. Depois fechamos tudo em teu nome. Todas as contas, todos os investimentos, as cotas, e garantimos que nada pode ser reclamado legalmente pela tua esposa. A minha visão ficou turva. Eles estavam a preparar-me um golpe patrimonial. Estavam a blindar dinheiro, contratos, investimentos, e para que eu não pudesse ter direito a nada. O Luiz estava a montar um divórcio silencioso. Um divórcio onde eu sairia sem um cêntimo. Onde eu seria descartada como uma funcionária redundante. E ele sorria. Sorria como se fosse uma vitória. Não te preocupes, Luiz. Disse Sylvia, tocando-lhe no braço. Quando tudo isto acabar, és um homem livre. Livre. A palavra atravessou-me como uma lâmina. Ele não só planeava deixar-me. Ele planeava deixar-me sem nada, depois de eu sustentar a casa, apoiar as ambições dele, trabalhar até a exaustão, enquanto ele construía riqueza nas minhas costas. A traição não era apenas emocional. Era econômica. Estratégica. Meticulosa. Era um crime sem ser crime. Uma crueldade pensada ao detalhe. E naquele instante, algo dentro de mim deixou de doer. Simplesmente queimou. A dor transformou-se em foco. A ingenuidade transformou-se em estratégia. E eu soube, com uma clareza quase assustadora, que não seria vítima dessa história. Eles queriam um jogo? Teriam um jogo. Mas eu iria jogar melhor. Mais silenciosamente. E no final, eu seria quem fechava a porta. Desliguei o portátil devagar. E sussurrei para mim mesma, e agora vocês é que não suspeitam de nada. A sala de audiências estava cheia, mas havia um silêncio pesado, quase elétrico, como se todos ali sentissem que algo histórico estava prestes a acontecer. Depois de meses a ser humilhado, acusado e perseguido por uma versão falsa de mim criado por um deepfake, aquele era o momento decisivo, o momento em que a verdade deixaria de ser uma suspeita e se tornaria uma sentença. Sentei-me. A minha advogada pousou discretamente um dossiê à minha frente e o último trunfo que tínhamos guardado. Do outro lado, Lara evitava olhar para mim, mas eu via claramente o nervosismo nos seus gestos. O dedo que batia na mesa. A respiração curta. A forma como seu advogado tentava acalmá-la. O juiz entrou. Todos se levantaram. O processo começou com as revisões técnicas, os peritos explicaram como o vídeo tinha sido fabricado, como cada microexpressão, cada frame, cada sombra denunciava a manipulação digital. Era como ver a mentira desfazer-se ao sol. Mas, apesar disso, o advogado de Lara ainda tentava empurrar a narrativa de que eu poderia ter encomendado esse relatório. Foi então que a minha advogada abriu o dossiê. Dentro dele estava o backup encriptado que recuperamos no laboratório forense, naquele que Lara pensava ter apagado para sempre. E lá estavam as provas definitivas, as mensagens entre ela e o programador responsável pelo deepfake, as transferências bancárias feitas em sigilo e, acima de tudo, uma gravação de voz onde ela dizia claramente, e se ele não quiser assinar, eu destruo a vida dele. A sala inteira prendeu a respiração. Lara empalideceu. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela parecia verdadeiramente vulnerável, e não por arrependimento, mas porque finalmente percebeu que tinha perdido. O juiz pediu que a gravação fosse reproduzida mais uma vez. E quando a frase ecoou pela sala, já não havia debate possível. O advogado dela baixou os olhos. O juiz fez uma pausa, respirou fundo e declarou, o tribunal considera que o réu foi vítima de manipulação digital, difamação agravada e tentativa de extorsão. Todas as acusações contra si estão oficialmente anuladas. Senti o peito abrir-se, como se tivesse sido libertado de um peso que me esmagava há meses. Mas o juiz não terminou ali.
A autora será investigada por fraude, criação de provas falsas e conspiração. Fica detida preventivamente. 2 agentes aproximaram-se de Lara. Ela ainda tentou tocar no meu braço quando passou por mim, murmurando, podíamos ter resolvido tudo se tivesse simplesmente acenado, afastei-me. A verdade não se vende. Respondi. Quando ela foi levada, a sala finalmente respirou. A minha advogada sorriu. Os peritos apertaram minha mão. A imprensa lá fora começou a agitar-se, mas naquele instante eu não queria câmaras, nem manchetes, nem justiça pública. Queria apenas a minha vida de volta. Lá fora, quando a porta do tribunal se abriu e senti o ar fresco bater-me no rosto, percebi que não estava apenas livre, estava renascido. Não recuperaria apenas a minha imagem. Recuperaria o que me tentaram tirar, a minha voz, a minha honra, o meu futuro. E, acima de tudo, aprendi algo que nunca mais esqueci: podem tentar copiar a tua cara. Podem tentar imitar a tua voz. Mas nunca conseguirão falsificar a tua verdade.